Já vou começar então gravando, tá? Esse conteúdo, sejam todos bem-vindos. E também para falar que esse conteúdo desse aulão, falando principalmente de harmonização corporal, e hoje o nosso tema é gordura resistente. É gordura localizada ou gordura resistente? É uma gordura localizada resistente, ela tem nome. Inclusive, tem até um meme que fala que a gordura ela é tão localizada e ela é tão resistente que ela tem CPF, ela tem CEP, porque ela não sai de jeito nenhum. E quando a gente está diante dos processos de emagrecimento, seja com cirurgia bariátrica, que também a gente coloca nosso paciente em um sistema de emagrecimento muito rápido ou com o uso das canetas emagrecedoras. Então, essa gordura localizada com CEP, nome, endereço, não sai. E aí, olha só como é interessante. Se ela tem resistência de sair, e a gente sabe que muitos pacientes estão fazendo acompanhamento com médico, nutrólogo, com um profissional da estética, os harmonizadores, os estetas, mas existe também pacientes que estão fazendo uso com CRM, com médico indicando, mas ele não está indicando processos desintoxicantes, ele não está trabalhando a estética. E aí eu não estou falando da estética supérflua, estou falando da estética que tem a ver com a nossa saúde, porque tudo que a gente tem na estética, ela tem fundamento, tem pesquisa, tem liberação na Anvisa, tem comprovação científica. Então, aquela estética supérflua, ela existe, né? Ah, eu quero fazer uma coisinha, mas existe a estética que ela tem uma ativação, uma atividade muito, que ela interage muito com a nossa saúde. E quando a gente está em fases de emagrecimento, a gente já teve aqui um aulão anterior, a gente falou, foi um aulão que foi super bacana, inclusive ele ainda está disponível no canal do YouTube. Então, se alguém não viu o aulão número 1 das canetas emagrecedoras, pode mandar aqui no chat eu quero, eu quero, eu quero, e aproveitar que a Isa está aqui, que é da minha equipe, e ela já envia também para vocês, tá? Por que que é importante falar? É claro que eu tenho um curso, Harmonização Corporal Full Body, mas é importante a gente falar porque é um tema que está despertando muito interesse. Eu falo que ele, inclusive, é um tema que muitos de nós profissionais, ele se deparou com canetas agonistas GLP-1, não em um congresso, não em um workshop. O paciente chegou falando que estava usando uma caneta, um dispositivo, um medicamento e que ele estava gerando um emagrecimento muito acentuado, muito interessante. Então, nesse caso que a gente está vivendo hoje, é o paciente que está trazendo. Basicamente, do Ozempic foi para o Monjaro, e aí ele está chegando para a gente com essa informação. Então, a gente está atualizado? Vocês estão atualizados? Vocês dominam o tema? Já sabem quais serão as nossas dificuldades? Como fazer uma assistência a esse paciente de uma forma correta? E até orientar, por que não esse cliente, esse paciente que está chegando, fazendo uso das canetas emagrecedoras sem o acompanhamento adequado, pega o telefone do colega, liga para ele, oferece aí uma solução de harmonização conjunta. Se você não acompanha, aí a gente tem casos como pancreatite, a gente tem casos de pacientes com desmaio, mal súbito, né? Enfim, então eu falo que a informação ela é libertadora. A informação ela vai te libertar e ela vai oferecer para você uma solução, às vezes até para você corrigir o seu cliente, o seu paciente. Perfeito? Bem, então deixa eu
fixar aqui. Pronto, pronto. Aí fica mais bonitinho aí na hora de gravar. Então vamos começar. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu quero, eu quero. Olha, a Isa já está aí colocando. Isa, tudo bem? Seja bem-vinda. A Isa é da nossa equipe. Ó, eu quero, eu quero. É isso aí. Parabéns, Drica. Pronto. Bem, então bora lá. Vamos começar. Sabem que qualquer momento falem comigo no chat, tá? Que eu vou abrir de tempos em tempos aí para a gente ir esclarecendo. Prepara, tá? A gente vai ter aí aproximadamente 1 hora e meia. Tem bastante assunto importante, interessante. Claro que a gente vai falar de gordura resistente com o uso das canetas emagrecedoras. É um protocolo full body que está lá na plataforma. E a gente vai falar de tudo. A gente vai decorrer das atualizações dos usos, né? Do uso do agonista. É, e aí, nós também vamos falar dos protocolos, tá? Então, eu vou trazer para vocês também protocolo. Eu não vou ficar fazendo aquelas aulas que dá vontade de saber e depois, na hora H, cria emoção e aí ninguém fala o protocolo. Não é assim que funciona, tá bom? Então, vamos lá. É, o full body, ele começou, ah, ele começou já com duas apresentações em Harvard. Eu estive em Harvard no ano de 2024 e 2025, isso. E a gente fez a apresentação lá de harmonização corporal. A ideia no convite do ano de 2024 era eu levar, né, a experiência da estética brasileira com a harmonização, onde a gente junta a tecnologia, as tecnologias de alta, junto com as mesclas, os ativos importantes, porque eles aceleram o metabolismo, eles fazem aí uma bioidentidade de ação, então eles potencializam, eles entregam resultados mais interessantes. E como que a gente traçava isso, né, diante do desafio? Muitos de vocês, profissionais, muitas vezes vocês até já desistiram de trabalhar com corporal. Pode ser que tem profissionais que falam: não, eu amo corporal, é corporal e eu vou no corporal. Mas tem muitos de vocês que até já desistiram. Falou: nossa, é trabalhoso porque depende do paciente, depende da dieta, depende dele entender, né, tudo que a gente propõe para ele seguir. Quando a gente fala de corpo, é isso mesmo, tá? 70% é o seu paciente, 30% é você, você profissional. Isso antes de usar a caneta emagrecedora. Porque a caneta emagrecedora, os agonistas GLP-1, e a gente fala de caneta emagrecedora, canetinha, exatamente para gerar essa conexão da informação popular. Mas cientificamente, são os agonistas GLP-1. E eles são medicamentos que já são estudados há mais de 10 anos, principalmente para diabéticos. Algumas indicações de obesidade e sobrepeso, mas ele já está no radar há muito tempo. Então, muitos até saíram da área da harmonização. Ah, vou fazer face que eu gosto mais. Às vezes também porque a gente já está mais cansada, a gente prefere ficar sentada, né? Sentada fazendo a face. Mas quando a gente tem uma mudança comportamental, como os agonistas GLP-1, as canetas emagrecedoras, as pessoas emagrecendo, a gente precisa se atualizar e saber que a estética mudou. E foi exatamente o que a gente chamou atenção na última aula. A nova estética, a estética na era das canetas emagrecedoras, que o link está aí no nosso chat e também está lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, que é Daniela Moleiro, lá tem um monte de conteúdo super bacana. Então, em 2024, eu já fui apresentar essa harmonização, essa tríade entre dieta, exercício físico, que ele é totalmente fundamentado no comportamento do seu paciente. Quando a gente tem dieta, exercício físico e consumo, energia, consumo
que é consumo, atividade física, você ter uma dieta equilibrada, e a estética ela entraria numa ponta aí da tríade. Legal. 2025, em Harvard, a gente já tinha o uso das canetas emagrecedoras, dos agonistas de GLP-1, inclusive em grande discussão. E aí ele já se demonstrava numa nova estética. Uma nova estética que muda um pouco o nosso comportamento, inclusive o início do nosso protocolo no nosso paciente. A gente vai falar sobre isso. E assim, então, a gente foi aprimorando ainda mais. E eu preparei para ter esse lançamento em janeiro de 2025. O Full Body, ele é lançado em janeiro de 2025, e aí ele cabe à estética convencional de quem não está fazendo uso dos agonistas de LP1 e para quem está fazendo uso dos agonistas de LP1, porque ele tem outro comportamento. A gente tem que ter uma blindagem, porque esse paciente perde muito rápido. E ele não perde só a gordura localizada, ele perde uma massa global. Ele tem um emagrecimento global muito rápido, ele perde massa magra, que é músculo, e ele mantém a gordura resistente. Então, ele emagrece, é muito comum, então, o seu paciente fala assim: eu emagreci, mas eu não perdi tantas medidas, porque ele está olhando para a barriga, ele está olhando para o flanco, ele está olhando para o culote, ele está olhando às vezes para uma gordura das costas, mas o ombro dele, o deltoide, ele está murcho, por isso que a gente chama da cabeça de Ozempic. Então ele murcha principalmente a região do tronco, a gordura das costas do sutiã está lá. Então, toda essa característica, ela tem que estar na ponta da língua. Ela tem que estar no seu olhar clínico. Você bateu o olho, você falou, esse cara tá usando ou tá fazendo, ou eu já sei que eu... Porque muitos também têm a vergonha de falar que tá usando as canetinhas emagrecedoras, que então a gente tem que também ser colaborativo na recepção do nosso paciente, beleza? Então, e é disso que a gente vai falar. É disso que a gente vai falar, um conteúdo que a gente está lá no nosso full body, no nosso curso, mas vale a pena a gente falar dele aqui, porque a nossa realidade do dia a dia a gente está colaborando. Para nós, dar resultado é uma obrigação. Não tem como você viver na sua clínica, não tem como você se comprometer a ser um profissional que não entrega resultado. Se você não entrega resultado, você não tem um paciente recorrente, você não tem um paciente satisfeito, você não ajuda as pessoas no equilíbrio da saúde, da harmonização, da beleza. 70% da nossa saúde mental é um paciente com a autoestima em dia. E aí o que que acontece? Por que a febre das canetas emagrecedoras, dos agonistas de GLP-1? Porque você recorre, virou um trânsito fácil que está assustando a vigilância sanitária, a Anvisa, está assustando, porque você pode ter o tratamento para uso de uma obesidade, você pode ter para uso de uma gordura visceral, de uma gordura no fígado, um lipoedema tratado com prescritor médico que não está fazendo uso de agonista GLP-1, você tá surtando, porque hoje a gente não fala mais em um protocolo de resultado, principalmente para lipedema, se você não tem GLP-1 na prescrição. Então, é claro, a gente precisa trabalhar com resultado, né? E o paciente quer resultado, ele quer um resultado muitas vezes rápido. Então, faz mais ou menos 15 dias que nós tivemos um encontro aqui, que nós fizemos um aulão, que é a era das canetas emagrecedoras. Então, vamos falar então das atualizações desses 15 dias. Então, a gente tem
uma resolução de como você trata o seu paciente através de uma inibição alimentar. O paciente não tem apetite. Então, você diminui abruptamente o apetite do seu paciente. Ele para de consumir alimento. Ele não tem mais aquela busca do alimento que a gente chama até como fome de compulsão, vontade de beliscar, ansiedade, né? Enfim. Então, a inibição do apetite, ela é muito abrupta. E a gente tem que ter essa atenção, porque não existe também como o paciente ficar sem uma alimentação correta. Falta energia. O alimento, ele tem que estar no equilíbrio, mas é importante você se alimentar. E qual tipo de alimento? Um alimento saudável. Por isso que a gente está vendo aí o McDonald's fazendo um cardápio adequado, com certeza, com mais fibra, com mais proteína e com menos carboidrato, porque a gente precisa ter uma porção que tenha mais proteína, mais fibras, porque senão pode dar constipação. Olha que interessante. Uma das intercorrências dos análogos é a constipação intestinal. Por quê? Ou eventualmente porque o paciente ingeriu gordura e ele teve um aumento peristáltico, ele teve uma diarreia, ou porque diminuiu a ingesta de fibra, porque você diminuiu o volume. Poxa, então, se eu tenho um paciente que tem prisão de ventre, que ele já tem o intestino letárgico, eu vou antecipar o problema que ele pode ter. Um profissional ele tem que ter uma visão de antecipação e por isso que ele vai se tornar aí uma referência. Ele vai olhar além. Tá todo mundo olhando para um ladinho. Ele tem que olhar para o ladinho e além, porque aí ele se diferencia. O impacto no metabolismo do paciente é transformador. No primeiro momento, um emagrecimento rápido e abrupto, né? 2, 3 quilos rápido. E depois a gente tem principalmente uma questão de falta de energia. Vale a pena, né? Então, não vale a pena, obviamente, porque aí você não tem. Aí o profissional fala: olha, você vai fazer o uso de uma tirzepatida, legal, você tem que fazer musculação. O cara não se alimenta direito, ele não tem força para musculação. E aí ele tem várias decorrências, principalmente com perda de massa magra, perda de músculo, e o músculo é essencial. Falei muito isso na outra aula. O nosso músculo, ele é parte importante de sustentação de vida. Quando a gente envelhece, que a gente fica claudicante, né? O risco de queda, o risco de óbito, a fraqueza muscular, o encurtamento da nossa mobilidade, né? A gente vai ficando meio curcundinha, né? Corcunda, as pernas abrem, né, para dar esse apoio. A gente vai ter no paciente em idade que não deveria estar com sarcopenia. A sarcopenia já era estudado na cirurgia bariátrica, mas não está sendo muito falada nos análogos, então a gente também tem que cuidar. E a gestão da dose, tá? Qual que é o risco? E por isso que a gente vive esses alardes da Anvisa, enfim. E aí eu, assim, entendo também, né? Eu entendo porque perde o controle, né? É gestão de dose, paciente se auto-aplicando, paciente comprando e se auto-aplicando, sem uma gestão de dose, sem um acompanhamento.
E aí vira essa situação que é preocupante, tá? Não tô, eu vejo até uns memes que falam assim, ai, que preserve lá o meu fornecedor da Cheers, enfim, tá? Mas assim, eu tô falando agora nós, um olhar na saúde. Tudo que a gente perde controle vira um alarme aí contra a saúde pública, tá bom? Então, gestão de dose e uma boa indicação, porque tem gente que não sabe a manipulação, aspira tudo de um frasco de Tears, enfim, e aplica, porque não sabe como fazer a dose correta. Então, essas orientações, elas são essenciais para a gente acolher o nosso paciente de uma forma correta. É, quem que indica CRM? É um médico prescritor. Dani, o dentista. O dentista, ele só vai indicar para apneia do sono, porque a apneia é uma falta de respiração adequada, e aí ele, decorrente ao sobrepeso, então ele tem que fazer um laudo. E aí, enfim, tá? Então é isso daí que a gente tem hoje de atualidade. O endócrino, o endocrinologista, ele indica e ele trabalha o seu paciente todo a nível farmacológico. Ele indica o análogo, ele indica muitas vezes vitaminas, ele faz uma modulação, às vezes ele entrega um detox, mas ele muitas vezes não faz uma indicação estética. E aí o paciente fica murcho, murcho, todo murcho, sem músculo, e a gordura localizada está lá. E muitas vezes ele prolonga o uso dos análogos e a gordura continua lá. E aí o índice do nosso paciente não é alcançado, porque aí depois ele só tem uma gordurinha e ele continua fazendo uso. Entendeu? Então, essa forma de indicação correta. Imagina se ele tivesse feito a estética preparatória antes, o uso dos análogos, a blindagem, as indicações de detox, nutracêutico, de nutrição, de atividade física, enfim. E tudo isso a gente percebe no nosso dia a dia. Depois a gente tem o nutrólogo. Poxa, legal, o nutrólogo ele vai ter uma visão muito mais abrangente, mas também dentro de suplementação farmacológica, né? Às vezes ele pode, eu falo que o nutrólogo ele tem aí uma geração mais nova, às vezes ele tem inclusive uma clínica de estética junto. Vascular, lipedema, linfedema. Olha que interessante. Até agora vai faltar o nome aqui. Lipoma. Olha, até para lipoma, gente, olha que interessante, né? Cardiovascular, então, principalmente esteatose hepática, gordura visceral. Olha quantos benefícios. Na ginecologia já estão indicando na neuro, principalmente por essas compulsões alimentares, alguns estudos já de compulsão de bebida alcoólica, compulsão de diversas funções, porque ele dá saciedade, ele não dá saciedade só da comida, ele dá saciedade de várias coisas. E claro, a gente tem aí como indicação da fome de compulsão. E aí, aqui, só para um overview, a gente tem um protocolo no curso Full Body que chama blindagem Monjaro, que é exatamente a gente entender todas essas drogas e saber como é que a gente blinda o nosso paciente. Ele quer emagrecer, mas ele não quer ficar murcho, ele quer emagrecer, ele não quer ficar flácido, ele quer emagrecer e não quer ficar com Ozempic face ou cabeça de Ozempic. E então ele quer emagrecer até, e aí eu não estou olhando mais para quem tem um índice de obesidade, tá? O paciente que quer perder uns quilinhos, aquele seu colega, o seu amigo, eventualmente até você, que quer perder uns quilinhos.
né? Você fala, nossa, tá todo mundo usando, acho que até eu vou usar. É, enfim, a estética mudou. Então, aquela coisa do 70-30, 70 seu paciente, 30 você, olha, é quase 50 medicações de inibição de fome, de saciedade, e aí a sua decisão, fazer parte desse entendimento de oferecer essa solução ou ficar perdendo, né, paciente do seu consultório. Mas tem que saber tratar, porque o paciente ele tem uma alta expectativa e você tem um compromisso. Vamos lá. Bem, os agonistas receptores do GLP-1, a gente produz GLP-1 no nosso corpo, tá? Principalmente o eixo neurológico e de saciedade. A gente produz isso, mas a gente produz muitas vezes na atividade de saciedade do nosso corpo. Por isso, mastigue mais vezes, não dilate, né? Não faça tanta, não beba muito líquido junto com o alimento para não ter, né, essa sensação de estufamento do nosso estômago, né? Mas coma como os franceses, abre a boca pequena, mastigue mais, para que, obviamente, você tenha maior liberação de GLP-1. Mas a gente vive numa vida muito louca, a gente come muito rápido, não é? E aí a nossa saciedade não chega tão rápido. E claro, a gente também tem várias funções neurológicas da satisfação de comer, né? Você confraterniza junto com a comida, festa de família tem comida, casamento tem comida, enfim, né? Até velório tem comida, enfim, em algumas religiões. Então, a semaglutida, ela é o princípio ativo. Inclusive, muitas farmácias de manipulação magistral já fazia prescrição de semaglutida para o CRM. Comercialmente, Ozempic, o Wegovy. Depois veio a Saxenda, né? Então a gente fala aí que são gerações ou medicamentos que vão chegando de novos farmácias, novas indústrias. Então, todos esses são as canetinhas, porque as canetas industrializadas, elas já vêm prontas. Você gira lá a dosezinha e aplica. E aí veio o Mounjaro, porque ele junta o GLP-1 e o GIP. Então, ele tem duas forças de ativação. Então, ele já vem um medicamento que, quando ele até foi lançado, falaram: olha, Ferrari agora, porque, digamos assim, é a última geração tem uma ação mais interessante, uma ação mais rápida. É uma ação mais rápida. E agora já estão se falando da retatrutida, que ele tem o GLP-1, o GIP e o glucagon. Só que ele não está ainda autorizado à venda no Brasil. Ele está ainda em estudo pela Anvisa. A Anvisa ainda não liberou. E o que a gente tem visto é que a semaglutida ela saiu das farmácias magistrais, ou pouca, né, pouca indicação, e a gente tem visto a tirzepatida. Então a gente vê tirze e tal, enfim, é o Mounjaro, é o princípio ativo. Então a farmácia de manipulação magistral, ela também faz o manuseio desse princípio ativo por prescrição do CRM. Então ele tem que fazer lá a prescrição um a um, paciente, enfim. O que que eles fazem, né? Eles mimetizam hormônios intestinais, as incretinas, que regulam o apetite, a glicemia, o metabolismo energético e o controle da ansiedade. Então, ele vai diminuir o apetite porque ele tem uma ação eixo cérebro-intestino. Ele diminui a glicemia do paciente, ele faz uma alteração do metabolismo energético,
e ele controla a ansiedade. E ele permanece por mais tempo o alimento em processo digestivo. Então, ele traz essa saciedade por mimetizar hormônios e ele permanece por mais tempo o alimento em processo. Então, ele traz uma saciedade maior, tá? Então, volumes menores com mais qualidade. É isso que você tem que ensinar para o seu paciente. Paciente, se você costuma comer besteira, você vai ter que comer melhor, porque você vai ter menos vontade de comer. Então, você vai ter que comer com mais qualidade. O que que é qualidade? Menos alimentos industrializados, salgadinho, entendeu? Essas coisas, biscoito, bolacha, pãozinho da tarde, né? Quem tem escritório sabe que à tarde rolam uns pãozinhos. Então, você tem que fazer principalmente um controle de dieta proteica. Você tem que aumentar a qualidade, a quantidade correta de proteína, as fibras, beber bastante água. Ai, mas eu vi agora muita gente no carnaval passando mal, tomando os análogos e passando mal, bebendo. Olha, muitas vezes ele até sentiu menos vontade de beber, mas a regra que eu normalmente oriento meu paciente é que um copo de cerveja, dois de água. Um copo de cerveja, dois de água, tá? Mas a pancreatite ela não vem exatamente por causa do consumo alcoólico, tá? É realmente por esse controle aí de ingesta. E a saciedade, não tem vontade nem de beber. Então, o Ozempic, que é a semaglutida, ele é um agonista de receptor GLP-1, só tem principalmente como base principal. Ele imita um hormônio, né, chamado GLP-1, que ajuda o corpo a produzir mais insulina quando necessário e reduz a fome. Ele retarda o esvaziamento do estômago e melhora o controle de glicose, o açúcar no sangue. Quando a gente vai para a tirzepatida e o Monjaro, ele atua com dois receptores, ele reduz o apetite, ele melhora a glicemia, ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, ele vai trabalhar em duas vias hormonais e ele tem um efeito maior do controle do açúcar no sangue e no apetite. Depois, não está liberado ainda, né? Mas é importante a gente falar para você antecipar essa sua visualização. A retatrutida ele vai atuar em três receptores. Então, a gente vai subindo geração e eficiência dessas medicações. O GLP-1, o GIP e o glucagon. Por quê? Porque o problema desses dois medicamentos aqui é que você não preserva a massa magra. Então, o que que a gente fala aqui no Full Body? Se você tem um paciente fazendo uso da semaglutida ou da tirzepatida, você tem que ter um protocolo que acelera a gordura localizada, o consumo dela, a biodisponibilidade, principalmente a gordura resistente, presta atenção. E você precisa entrar com protocolo de preservação de massa magra. Dani, como é que eu faço isso? Dieta proteica, hiperproteica, fibra, água, exercícios resistidos. E aqueles caras, às vezes, ele nunca fez musculação. Putz, aí entra a expertise das tecnologias. O campo eletromagnético, meu, voltou. Tá bombando o campo eletromagnético, que faz 20 mil, 30 mil contrações musculares em 30 minutos. E aí, se você já dominar a estética ortomolecular e você colocar soluções ativos, mesclas no músculo ou intramuscular, que ele vai fazer hipertrofia e hiperplasia, você precisa dominar isso. É esse o pulo do gato.
esse medicamento, porque agora o paciente quer emagrecer, mas ele quer preservar a massa magra, e agora ele viu a Juliana Paz, maravilhosa, sendo rainha da bateria e ganhando o carnaval do Rio de Janeiro, e agora os memes é que a coisa mais linda é a mulher de 40 tá definida. Aí você fala, meu Deus, quando eu tô correndo para um lado, já veio uma outra moda, porque agora o povo tá emagrecendo e quer ficar definido. Ótimo, já sabe fazer isso? Não sabe? Tá no Fubori, entendeu? Pô, e é isso, né? E é isso. E a gente tá lá, e o paciente tá lá. E aí tem que dominar. Então, ele estimula a queima de gordura, ele aumenta o gasto energético, ele diminui o apetite e ele preserva a massa magra, mas ele não faz hipertrofia nem hiperplasia. Isso a gente faz com exercício, indicação de mesclas e uma tecnologia que imita um super exercício, que é maravilhoso. Então, o glucagon é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas, classificamente conhecida por aumentar a glicemia, com um papel muito mais amplo no metabolismo. Quando a gente falar de gordura resistente, vai aparecer novamente o alfa de sinalização. Beleza? Ele faz lise, ele faz a quebra da gordura, ele faz a oxidação dos ácidos graxos, ele aumenta o gasto energético, preservação de massa magra, né? A gente está esperando aí a Anvisa liberar. Bem, vou liberar para vocês aqui um videozinho que ele conta exatamente como funciona. Eu gostei muito desse vídeo, ele ficou super explicativo, é do @curioso esse, e eu achei que vale a pena aqui compartilhar com vocês. Se você tomasse Mondial por 6 meses seguidos. Dia 1, você aplica a primeira dose. Nada muito visível ainda. Um pouco menos de fome. O estômago parece cheio mais rápido. Semana 1. Você percebe que está comendo metade do que comia antes. A comida já não parece tão interessante. A balança começa a descer. 2, 3 quilos já foram embora. Mês 1. Seu corpo começa a mudar de verdade. A barriga diminui, o rosto afina, as roupas ficam mais largas. Você sente menos compulsão, mas também sente menos energia em alguns dias. Náusea leve pode aparecer. Mês 2. A perda de peso acelera. 10, 15 quilos a menos dependendo do corpo. A gordura vai embora rápido. Você que antes estava gordão, agora começa a afinar visivelmente. Braços mais finos, pescoço mais marcado, o rosto começa a ficar mais estreito. Mês 3. Agora a mudança é extrema. O corpo está muito menor do que antes. A gordura do rosto diminui bastante. As bochechas somem. A cabeça começa a parecer maior em comparação com o corpo. As pessoas começam a comentar: você está muito magro. O corpo perdeu volume rápido demais. Mês 6. Estado extremo. O peso caiu drasticamente. O corpo está muito seco, o rosto muito fino. Aqui o exagero fica evidente. Perder peso rápido demais pode mudar completamente sua aparência. Monjauro pode ajudar na perda de peso, mas usar por muito tempo sem acompanhamento pode trazer efeitos intensos e inesperados. Você usaria por 6 meses seguidos? Eu achei fantástico, fantástico. Achei muito bom. Enfim, a gente visualiza alguns casos no nosso consultório que realmente precisa dessa atenção e essa orientação. Começando, inclusive, pelo acolhimento, sabe? O paciente, às vezes, ele procura um acolhimento. Ele está, às vezes, fazendo algumas coisas erradinhas e a gente precisa desse acolhimento. Deixa eu ver aqui se no chat tem alguma coisa. Como é que é, a Polly? Eu amo, mas confesso que está difícil essa área de emagrecimento, todos atuando. Muito interessante esse vídeo. Vânia, depois você segue lá, o arroba deles é ótimo. Acho que vale muito a pena. E até essa consciência de não fazer o uso sem orientação de um profissional. E você, né, se posicionar aí como um especialista que já está sabendo, principalmente, de como atuar. Certo? Deixa eu apagar aqui, que alguém deu um rabisco. Pronto. Então, no primeiro momento, o nosso paciente ele quer emagrecer. E ele viu que com o uso desses medicamentos deu uma facilidade, né? Deu uma facilitada. Normalmente, tá? Um profissional, um nutrólogo,
ele, através da dieta, do aumento da atividade física, então você diminui o consumo, aumenta o gasto para esse equilíbrio, tá? Ele vem muitas vezes de uma força de vontade. Quando você faz uso do medicamento, ele vai fazer a inibição do apetite. Então, ele tem um resultado muito rápido. No primeiro momento, ele quer emagrecer. O que que nós precisamos, como profissionais, a gente precisa orientar, ter aí a inteligência estratégica. Você vai emagrecer muito, você vai perder, às vezes, um resultado de um bioestimulador, às vezes, um resultado de ancoragem, você vai ter uma restrição nutricional pró-colágeno. A única coisa que não vai embora são os preenchimentos. Os preenchimentos, inclusive, são estratégias que a gente usa até para esse afundamento, a região do top model look, enfim. Mas, às vezes, a gente ter esse preenchimento com fios de PDO, né? Porque aí ele emagrece, mas ele quer continuar aí com o rosto, enfim, lifting. E corpo, a preservação muscular. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. O que todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo a flacidez. Tá errado? Não, tá certo. Porque você vai emagrecer, vai vir a flacidez. Eu quero trazer aqui um olhar, o próximo nível, gordura resistente, que é isso que a gente vai falar hoje. Olha só esse influenciador, né? Ele deu uma super polêmica, eu não sei quem aí já tinha acompanhado, já tinha visto. Então você percebe que 2 meses usando o Monjaro sem acompanhamento, eu peguei aqui na internet, tá? Num blog aí de notícia. Ele teve um emagrecimento, você percebe que o que ficou foram os preenchedores, né? E você tem uma perda, e depois ele conta que ele teve muito trabalho para fazer essa harmonização, porque perdeu o coxim de gordura e de sustentação. Então, esse efeito de derretimento, ele acontece principalmente em quem não faz o acompanhamento. Então, o ideal é você fazer um protocolo de blindagem. Por isso que está lá no protocolo Full Body, blindagem Mounjaro, porque esses nomes eles impactam e eles geram conexões com o nosso paciente. Então, ele tem um rosto, não tá bonito, né? Não tá harmônico. Então, a gente tá magro, mas não tá com o rosto harmônico, né? Então, essa mudança de comportamento. E aí, outra coisa que chama atenção é o cabeça de Ozempic. Então, é o rosto, a cabeça grande, né? E o rosto e o corpo esquálido, tá? Então, é muito claro. E já chama atenção que acaba não sendo tão harmônico e tão bonito. Outro ponto aqui importante, tá? Cerca de 20% dos pacientes, isso é já um estudo, uma estatística, relatam queda capilar. Pô, protocolo blindagem Monjaro, biotina, zinco, né, que já blinda a queda capilar. Agora, às vezes o paciente tem queda capilar, inclusive a Maiara, eu acredito que seja esse o nome dela, né? Dessa, que é Maiara e Maraísa, não sei qual das meninas que é. Poxa, ela teve uma queda, uma alopécia, e aí ela, nossa, ela ficou muito desesperada, claro que vai fazer show, usa, né? Os acessórios, enfim, mas ela estava com uma queda super acentuada.
Então, às vezes, o nosso paciente ele já tem uma disfunção nutricional, ele está indo para o emagrecimento, às vezes, sem uma orientação, e ele vai ter decorrência disso também. Ah, que a unha quebra, micose na unha, gente. Estou recebendo muita micosezinha na unha por deficiência imunológica, deficiência nutricional, e aí queda de cabelo também. Então, para o nosso paciente que não está obeso, porque a gente tem um limite de trabalhar esse paciente obeso no nosso consultório. O que que é o emagrecimento saudável que a gente deve ofertar para quem está usando as canetas emagrecedoras? Olha que legal, olha que pulo do gato bacana. Consumo, gasto e armazenagem. Como que está o seu consumo? Ah, eu estou usando a caneta emagrecedora. Tá, me conta como é que você está se alimentando. Ah, hoje eu só tomei um cafezinho preto de manhã. Cara, tá errado. Cadê o iogurte, a fibra, o whey protein, né, ômega 3, né, vitamina D? Cadê a vitamina E, vitamina C? Então, como é que tá essa questão nutricional do seu paciente? Como é que tá a atividade física? Ai, Dani, eu não tô fazendo. Eu falei, pô, aí também, né? Tá tomando o análogo, tá fazendo uso, não tá fazendo dieta, já sabe que vai perder músculo, depois vai virar uma sarcopenia super severa com perda muscular, com alterações posturais. E a armazenagem, né? Então, a armazenagem está extremamente limitada e o paciente não está se alimentando direito. Então, como é que está a questão do índice de sobrepeso dele? Qual é o peso ideal para que ele não tenha, né, o cabeça de Ozempic? Quanto tempo você deve usar? Como, como proceder para o desmame? Porque se esse paciente parar de usar de forma abrupta, olha, acabou lá o meu kit, parei. Cadê principalmente a compulsão alimentar? Virá mais, né? Vocês viram lá o Simpson, né? Que tá lá falando da previsão do Simpson, todo mundo lá com as canetinhas, enfim, parecendo uns viciadinhos. E aí, por que não? Por que não olhar para isso? Então, organizar, vamos fazer um desmame. Dani, mas muitas vezes ele não vai fazer o uso de mais o medicamento. Ué, a gente tem, principalmente nas farmácias magistrais, controle de saciedade. A fenilalanina. A fenilalanina, ela faz ativação de hormônio do prazer, de saciedade, detox corporal, enfim. Desejo social de estar mais magro. Olha, está mudando inclusive o comportamento da vestimenta. Antes nós tínhamos menos P, né? Acho que era P, M e pouco G, ou mais M. Hoje pouco G, M para P. As roupas mais largas, o comportamento de dos vestuários, o comportamento de restaurante, né? Deixa eu apagar aqui os comportamentos sociais. Então, acompanhar a perda de peso e preservar a massa magra. Quais são as atividades que você tem aí na sua clínica? Dani, eu tenho uma plataforma vibratória que estava até empoeirada. Quem não? Né? Eu tenho uma corrente russa que eu acho que se eu for ligar os eletrodos estão enferrujadas. Manda para revisão, substitui os eletrodos. E quem desejar subir para um high ticket, você vai ter um campo eletromagnético, porque ele foi ofertado para a gente como academia do futuro. Desinflama com o GLP-1, mas ele acaba oxidando e fazendo um estresse metabólico. Se o nosso corpo é gordinho, né?
aquela foto que a gente teve aqui na aula passada, né? O macaquinho, aí foi evoluindo o macaquinho, sabe aquele macaquinho evoluindo, 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 aí termina um cara gordinho com o hambúrguer mordendo. O nosso corpo é feliz com essa reserva de energia. Você acha que tudo bem, você está mascarando aí com um análogo, mas cadê a energia desse corpo? Cara, que vontade de abaixar minha cabeça aqui na minha mesa e não falar com ninguém. Tá todo mundo com baixa energia, sem suplementação. Ah, mas está tomando whey? Aí não gosto. Terrível, terrível. Então, o tema da nossa aula de hoje é a gordura resistente, tá? Ela tem uma diferença de ser a gordura localizada. Ela é classificada como uma gordura resistente. Tem muita dificuldade de perder apenas usando os agonistas GLP-1. Você gera um emagrecimento, que é um fenômeno clínico, eles têm uma redução significativa do peso, mas a gente tem gorduras muito caracterizadas. Se alguém viu muita gente aí sem camisa no carnaval, viu que estava todo mundo murcho em si, cabeçudo, murcho, com a boinha do lado. Então a gente precisa entender, e é hoje isso que a gente vai falar aqui, como que a gente vai usar. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de ativos, vamos falar de desintoxicar esse ser de luz. Por que não? Se você desintoxica esse corpo, ele tem uma boa atividade mais rápida, mais rápida, mais qualitativa de você preservar, inclusive, massa magra e de você ter uma ação sinalizadora nessa gordura resistente. Então, a eficiência desse processo, ele depende principalmente do equilíbrio de receptores adrenérgicos prolipolíticos, sinalizadores de ação lipolítica, que são os betas, com o antilipolítico, o alfa-2, presente na membrana do adipócito. Então, se esse adipócito ele não recebe um sinalizador, ele não tem por que ele perder, porque ele, né, porque ele fazer uma ação lipolítica, ele tá lá, tá feliz, ninguém tá incomodando ele, né? O gordinho, o adipócito gordinho tá lá, tá de boa. Então, esse adipócito, ele não recebe sinalizador. Ele tem uma característica resistente. Se você colocar essa gordura resistente na termografia, você vai ver que essa gordura é fria. Dani, essa gordura é fria? É, gordura é fria, toca. Se você tiver uma gordura aí resistente, se você abdômen, flanco, ela é fria. Por quê? Porque ela tem menos vascularização. Ela é dura, ela tem fibra, ela é fibrótica. Então ela é difícil mesmo de perder, né? Ela tá aí por uma função. Então, a característica dela é uma temperatura reduzida, ela é fria. Se ela é fria, começa a pensar nas tecnologias que aquecem. O que que você tem aí que aquece? Dani, é verdade, umas clínicas top tá indicando para o cliente sauna de infravermelho. Tá indicando hot yoga. Ah, por quê? Porque desintoxica, porque aquece, dá aumento de temperatura corporal. Olha, quem é do meu tempo, já 26 anos de formada, quem aí é de 26 anos de formada? Forno de Bir. Lembra do forno de Bir da fisioterapia? Manta infravermelha, pode tirar do armário, tirar o mofo dela, que às vezes está guardada, né? Que ninguém mais queria fazer manta de infravermelho. Quer ficar mais chique?
LED terapia, terapias que aquecem essa gordura resistente. Deixa eu ver, o chat girou aqui. Será que tem alguém? Vem assim. Endolaser. A criolipólise entra no primeiro momento. Ó, qual é o aparelho de campo eletromagnético? Amanda, a gente já tem bastante equipamento de campo eletromagnético, tá? Amanda Caroline, tudo bem? Olha, o aparelho de campo eletromagnético, ele foi lançado no Brasil, tinha um do M-Sculpt, era quase R$ 1 milhão. Eu imagino que quem comprou a 1 milhão, ou ainda deve ter uns boletos aí para pagar, e aí mais marcas, né, trouxeram campo eletromagnético, Fismatec, Adoxi, HTM, eu tenho da Soupele, que é muito legal, Medical Sun também eu tenho. Então, campo eletromagnético eu tenho porque eu tenho instituto, né, aqui em São Paulo, também tem empresa de locação. Então, tá, voltou bem bacana isso. Por quê? Principalmente porque você usa mesclas e preserva aí a massa. Adriana, tudo bem, Dri? Você tá aí? A criolipólise entra no primeiro momento do emagrecimento? Dri, ela entra sim, tá? Porque a criolipólise, ela acelera a sinalização de apoptose. Mas se aquela gordura for fria, você vai ver que ela também tem fibrose nela. Ela é fibrótica. Você belisca aquela gordura é dura. Então, a gente, inclusive, o professor Carlos Ruiz, né, que é nosso mentor em criolipólise, é meu mentor, ele faz o aquecimento, a mobilidade, aumenta a vascularização, porque você traz efetividade. Pode usar ativos para isso também. Endolaser, sim. Oi, Cris, Boneta, tudo bem? Miga. A Crio não é bom nesse caso? A Crio, gente, a Crio, só Crio, só olhar para Crio, não, eu não colocaria. Eu trabalharia muito mais aquecimento, metabolização, aumento da vascularização, aumento da angiogênese. Porque muitas vezes essa gordura, além ela não ter, né, os receptores beta e alfa 2, essa interligação, ela não tem vascularização, ela não tem oxigenação. Por isso que você pode ver, eu vou sair dos análogos, tá? Ozônio, carbox na gordura, oxigenação, aumento funcional mitocondrial, aumento da sinalização desse tecido, radiofrequência monopolar, manta, né? Ultrassom macrofocado, mas não pense em terapia única, sai dessa, tá? Putz, eu vou fazer criolipólise, vou congelar o corpo do meu paciente, cuidado, porque ele está em estresse oxidativo, ele está diminuindo o consumo, a energia dele está baixa, tá? Inclusive os IPIs da clínica, né? A parte de aferição, controle glicêmico, ver se está em dia, tá bom? Ai. Fóton Dome 2, nossa, Rô, você é do meu, será que você é do meu tempo? Tenho 22 anos de formada, Ana Barros, é isso? Hagihara. Hagihara é legal. Hagihara é legal. Ele tanto aumenta o metabolismo, como ele também tem fortalecimento muscular. Faz exercícios passivos. Tem muitas clínicas agora oferecendo aquele macacão de eletro. Criofrequência, radiofrequência ou microfocado. Criofrequência. Superfície gelada, mas o aquecimento está profundo. Radiofrequência, aquecimento, forno de Birelles. Microfocado. Lipocavitação. Lipocavitação. Rompimento.
Hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia. Isso. Cara, Tem uma ó, caminha, vovó. Tem olha, uma caminha gostosa. Foto. Ai, gostou. Aí a caminha dele. Ai, meu colocando a criança na cama. Bem, enzimas de gordura. Com certeza, Iris. Cadê as enzimas de gordura? Quais? Quais são as mesclas que terão essa interligação da gordura dura, da gordura resistente? Hein? E aí? Quais? Qualquer uma? A que tem na gaveta? Ou você vai dar resultado e vai sinalizar ela correta? Ó, Dani, sou da época até da parafina. Se esquenta, tá valendo. Mantos, mantos, ultrassom com corrente eletrodinâmica. Então, o que você está vendo hoje aqui é para você falar amanhã na sua rede social. Ó, você está emagrecendo, está usando canetinha, mas olha bem para aquela sua gordurinha que não sai. Porque a gente está aqui para aprender, para tratar o nosso paciente melhor, para dar o resultado correto. É isso. A gente está olhando para o que está acontecendo, vai estar em congressos, pautas, INCAS, AMWC, Estética em Rio, CIOSP. Todo mundo tem bloco para estética nas canetas emagrecedoras. Você está preparado para isso? Você tem uma arte? Você está comunicando? Porque eu estou infernizando vocês. Olha lá meu Instagram, caneta emagrecedora, caneta resistente. Claro, é o assunto, tem que falar, tem que conhecer. Lipocavitação. E Lib, ele entra no detox. E Lib entra no detox. A gente já vai entrar aqui no protocolo. A manta térmica abdominal ajuda muito na retenção de líquido e é bom para esse processo de emagrecimento, junto com a massagem modeladora. Dani, sim, eu não vou inibir a massagem modeladora, tá? Eu gosto, eu uso, eu faço, junto com a manta. Pensa numa lipocavitação, pensa numa radiofrequência monopolar. Depois você pode trabalhar a flacidez, mas eu quero aquela gordura resistente, tá? Aquela gordurinha, aquela boia dura. Ó, Jaqueline. Dani, um corpo inflamado é muito difícil emagrecimento. Sim, por isso que tem gente que tá chegando e falando assim: ai, não tá vendo resultado. Só ela não tá vendo. Não, muita gente não tá vendo. Por quê? Ou porque a indicação não tá correta. Detox. Vocês sabem fazer detox? Tá em dia o protocolo de detox? Aí entra argila, detox corporal, põe na manta, transpira, sua. Mas hoje você tem mesclas ortomoleculares, detox hepático. Vou falar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Desoxicolato, tripeptídeo 41, pentoxifixilina, cafeína, eba! Enzima Light 2 é muito boa para gordura localizada. Hoje eu trabalho com Enzibore, tenho bons resultados. Hidrolipoclasia associada à radiofrequência na mesma sessão, com temperatura diferenciada. E modelador em manta, mescla, tripeptídeo, desoxicolato. Criolipólise, criofrequência, ultrassom microvocado. Drenagem. Boa. Tá aí. Tá todo mundo olhando para a mesma direção. Temperatura reduzida. Então, vou aquecer, vou metabolizar, vou aumentar a angiogênese, vou aumentar a oxigenação. Ela tem uma consistência fibrótica, apalpa, toca, o colágeno dela é denso. Ela tem uma textura dura, compacta, é resistente à compressão manual. Ela
pouco vasculariza. Dani, eu tenho ozônio. Ótimo. Dani, eu tenho carbox. Ótimo. Porque agora você tem que ter arsenal. Você pode ter o equipamento que você quiser. É lógico, né? Eu trabalho, presto consultoria para algumas empresas e claro que a gente trabalha com mas alta tecnologia, mas faz com que você tem, né? Eventualmente traga um campo aí numa locação uma vez por semana, enfim. Mas olha para essa gordura resistente. Ela não é localizada, ela é dura, ela é fibrótica, ela não tem temperatura, ela é pouco oxigenada. Perfil receptor desfavorável. A razão do alfa 2 e o beta aumentado. Ele traz um ambiente molecular antilipolítico, por isso que ele não perde. Aí perde o rosto murcho e a gordura nada. Então, as canetas elas falham nessa gordura resistente. De novo, as canetas falham na gordura resistente. A gordura resistente você só vai trabalhar com estética. De novo, fala comigo. Gordura resistente eu só vou trabalhar com estética. Senão vai ficar que nem um videozinho, o homem todo esmilinguido, murcho, esvaziado e a gordura resistente lá. Então, se você é um especialista, saiba tratar. Olha, cabelo, nutrição, gordura de emagrecimento, detox hepático. Aí tem que. Dani, mas é muita coisa. Amém, é estética. Olha, detox, cabelo. Nutrição, flacidez. A gente já falou de flacidez sistêmica, flacidez muscular, flacidez tissular, a barriga tá murcha, o umbigo tá triste. Ai, mas eu tenho ultrassom, eu tenho campo eletromagnético, mas tem que olhar para a nutrição. Por isso que o full body, ele vai olhar para tudo isso. Ele vai olhar para tudo isso e vai entregar uma solução. Quais são os sinalizadores biológicos que a gente precisa? Sinalização inflamatória. O que a sua tecnologia faz? Ele aumenta o TNF-alfa, a criolipólise aumenta, mas você vai resfriar. Resfria, mas dá uma porrada de carbox. Professor Carlos Ruiz fez aí um recente artigo de publicação da carboxterapia. Interleucina 6, MCP1, disfunção mitocondrial, pouca oxigenação, baixa oxigenação nos ácidos graxos. Gordura é duro, o nosso corpo é acomodado. Você está tirando energia dele de nutrição, ele está mais preguiçoso ainda. Você acha que ele vai querer quebrar a gordura resistente? Ele nada, ele está pensando na sobrevivência dele. Leptina alterada e resistência à adiponectina. Quais são as estratégias? Quais são as mesclas magistrais? Quais são as mesclas que a gente precisa olhar? Chama o seu consultor da farmácia. Faz amizade com o seu vendedor da farmácia. Ele é instruído para ele te dar uma explicação boa. Dani, meu vendedor é ruim. Então, procure um vendedor bom ou fale na farmácia magistral para você falar com o farmacêutico. Você tem direito, você é cliente. Fala, olha, eu preciso estimular a lipólise local, eu preciso melhorar a microcirculação, eu preciso reduzir a inflamação, eu preciso modular essa fibrose desse tecido que está duro. O corpo tentou encapsular, está muito tempo aí essa gordura. Tem sinalizador genético, tem sinalizador hormonal. Tenho que melhorar a drenagem. Posso usar mesclas e ativos vasodilatadores. Aí vocês já cantaram alguns aí. Trabalhar o aquecimento com terapias térmicas, melhorar a oxigenação. E aí eu falo, né? A vovó já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Por que que a vovó já dizia? Previne, minha filha, melhor do que remediar. Remediar um rosto esmilinguido é mais trabalhoso.
mexe com a estética, mexe com a autoestima do nosso paciente. Blindar a massa magra, essa sarcopenia avançada, é melhor do que remediar. Dani, mas vai vir para remediar? Vai. Mas se você blindar, prevenir, tratar, modular, o nosso paciente indica. A gente tem muito mais índice de indicação. Então, qual que é o raciocínio do full body? Full body, ele tem um raciocínio clínico de te entregar, limpar, nutrir e tratar. Se eu limpo, se eu desintoxico, se eu melhoro a performance do meu corpo, eu tenho um resultado mais satisfatório. Um paciente que fez uso de medicamento, tem um cortisol alto, passou, né? Aquele paciente, a gente falou muito de terreno biológico no COVID. Limpa, usa mesclas para você olhar para essa limpeza, como manipular isso, como usar de maneira favorável. Nutrir, quais são os ativos? O que que a gente perde com essa desnutrição, esse emagrecimento tão rápido que você pode oferecer? Ah, Dani, é no soro? Não, não precisa ser no soro, né? Já que a gente não pode falar de soroterapia da beleza, enfim, ok. E como que você trata? É isso, profissional tem que entregar isso. Você tem que saber isso. Se você não sabe disso, você não vai entregar qualidade, vai falhar. O full body, esse é o raciocínio. Quando a gente fala de blindagem do Monjaro, é como você ter uma otimização de preservação que você vai otimizar o uso do análogo por um tempo menor, tempo reduzido. Será que ele precisa usar 6 meses se ele é um paciente que ele quer perder 5 quilos, 6 quilos? E o que acontece? Está usando muito, está perdendo áreas e gerando disfunção e está criando uma dependência no nosso paciente. Ele não vive mais sem. O emagrecimento corporal e localizado, como eu posso limpar e otimizar esse emagrecimento, como eu posso otimizar o localizado, quais são as enzimas, as intradermoterapias, o que eu uso para gordura, o que eu uso para flacidez, quando eu saio de gordura e já começo a flacidez. A celulite está respondendo aos análogos, mas a celulite fibrótica, não. A celulite fibrótica, não. Tenho incisão, como que eu faço subincision, quais são as tecnologias que eu posso utilizar, os nutracêuticos, o detox hepático, a modulação do apetite e como eu monto o cronograma. Esse é o raciocínio que a gente entrega. E a gente fala, inclusive, com os alunos iniciantes, os alunos que começam. A gente faz lá treinamento na berinjela. Ai, Dani, mas eu estou mais avançada. Tudo bem, não faz o inicial, mas está lá disponível, módulo de introdução às práticas injetáveis. E como que a gente utiliza? Ultrassom microfocado, modulação de tecido, ação pró, tratamento de flacidez, lifting, e quais são as mesclas que a gente usa para melhorar a performance dessa flacidez? O macrofocado, gordura localizada, tecido subcutâneo, como que eu uso sinalizadores que otimizam essa ação da necrose coagulativa intencional, campo eletromagnético, como que eu utilizo o campo eletromagnético e tenho uma ação sinalizadora de mesclas de hipertrofia e hiperplasia, radiofrequência monopolar, radiofrequência bipolar, ações que eu tenho na função adipositária, tempo e forma de aplicação e como que eu faço para ela fazer atividade pró-colágena. Criofrequência e a cavitação, né? Acho que eu falo que isso para nós
você entender essa ação, estou limpando aqui, tá? Raciocínio clínico, como associar as tecnologias para ter resultados mais eficientes, entregando a satisfação do seu paciente, perdendo menos tempo, com achismo. Eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que é assim. E os nossos aulões, eles estão aqui para isso, tá bom? E aí fica um convite para quem quiser fazer parte do Full Body. A gente tem o Full Body, toda a teoria na plataforma. A gente tem lá a plataforma Hotmart, eu tenho vários cursos hospedados lá. Imagino que muitos dos meus alunos que já estão aí comigo nessa jornada, e eu creio que a jornada é isso mesmo, a gente entregar um encurtamento de tempo, mais resultado, satisfação mais rápida, retorno de investimento. Então, plataforma Full Body, 40 aulas teóricas e práticas. A gente vai ter todos os protocolos associados às tecnologias, aos nutracêuticos, numa construção de cronogramas e gravação de paciente real. Depois, a gente oferece uma residência para quem quiser estar aqui no Instituto comigo, é um prazer. Então, a gente tem as macas, tem os professores que vão fazer, inclusive amanhã a gente tem residência, 2 dias, protocolos de emagrecimento, nutracêutico, gordura localizada visceral e as tecnologias, sempre associados aí com muita mão na massa. Hands-on, hands-on, hands-on. Eu priorizo muito prática clínica. É uma satisfação, uma delícia quem já esteve aqui comigo, sabe que é gostoso pra caramba. E aí a gente tem sempre essa entrega dos nossos alunos felizes, tá bom? Então, opção um, Full Body, tudo online comigo. Depois, mentoria. A gente tem um grupo de WhatsApp, tem artigo científico, bastante coisa. Ou Full Body também. O online está num preço especial, 10 de 117, ou a opção com residência, que é o online mais a residência, 10 de 350. Então você pode fazer o online, pode reassistir, assistir, voltar e voltar. E se você quiser, faz a residência aqui comigo, que vai ser super bacana. Tá bom? Bem, vamos então continuar. Hum, Vai ser uma delícia ter vocês aqui. Meu sonho. Então, bora. Online, sim, online, Amanda, tem teoria, tem a teoria super dinâmica, e depois a gente tem fotodocumentação, tem marcação, tem raciocínio clínico no corpo dos nossos pacientes, pacientes femininas, pacientes masculino, que eu acho que também é super diferente, porque tem uma função hormonal que muda. E isso, perfeito, Dani. Isso, tá bom? Vai ser bem legal. Vai bem legal. Tá com 43 aulas, mas praticamente toda semana a gente sobe um caso, uma discussão. Tem os nossos artigos também, tá bem legal. Bem, então vamos lá. Vamos falar do protocolo Fubori, tá bom? A gente tem o desintoxicar o organismo, eliminando essas toxinas e radicais livres, preparando para receber nutrientes. Olha, eu basicamente eu faço detox hepático desde paciente pós-gestação, depois da alta de patologias muito sistêmicas, paciente com câncer que fez radioterapia, quimioterapia, enfim. A gente faz esse protocolo, paciente de melasma resistente, é bem interessante. Eu vou trazer aqui um parceiro, que é a Cosmofarma. A Cosmofarma, ela tá super bacana, tá me surpreendendo com os ativos, com os resultados. Então, eu queria colocar aqui até para vocês.
Tem muita gente que às vezes não conhece a Cosmobuilt. Ela evoluiu, né, para Cosmofarma. A Cosmobuilt continua. E agora a gente tem aí uma divisão da Cosmofarma com uma proposta muito interessante também, tá? Então tá aqui, ó, o contato QR Code da Thaís, que tem um diferencial de oferecer essa ligação de peraí, vamos tirar uma dúvida, enfim, que eu falo que isso para nós é muito importante. O detox hepático, ele vai principalmente desintoxicar, vai melhorar a função hepática, vai desinflamar e desinchar. E ele vai ter essa mescla numa caixinha, vem 6 frascos com 5 ml. Você vai aspirar e vai fazer uma aplicação no glúteo intramuscular, uma vez por semana. E aí, a quantidade de vezes a gente discute através de uma avaliação do nosso paciente. A gente vai fazer alguns testes na prática, na hora da gente avaliar o nosso paciente, e a gente vai determinar quantas sessões a gente vai indicar e se para ele é indicado apenas essa mescla ou a gente já associa naquela sessão com tecnologias que vão potencializar a metabolização do nosso corpo. Depois a gente entra na fase de nutrir, então detox, nutrição. A gente vai fornecer nutrientes para o paciente. Mas, Dani, como é que funciona a nutrição? Isso a gente também já faz em vários protocolos, tanto na parte de preservação e blindagem, porque uma vez que o seu corpo está faltando nutrição oral, e aí por isso, né, inibição do apetite, ele vai recrutar dentro do ambiente dele. Se ele não tem circulante, ele vai tirar de uma área que eventualmente vai acelerar a metabolização e oxidação. Por que que a gente está perdendo músculo para quem não está olhando para um todo? Porque o nosso corpo está pegando energia na musculatura. Então, se você colocar essa suplementação circulante, ele não vai ter perda da massa magra. Olha aí, PDRN corporal. PDRN corporal, eu falo que é um suprassumo nas blindagens do nosso corpo. Regeneração, diminui o processo inflamatório, o estresse oxidativo, tem principalmente uma ação de blindagem e estimulação, você não vai ter um processo de envelhecimento tão acentuado. Muita gente fala muito de PDRN facial e a Cosmobuilt, a Cosmofarma, trouxe um PDRN corporal. E depois a gente vai pensar na nossa gordura resistente, que é a proposta aqui da nossa aula. Gordura resistente, eu tenho tamanhos, comportamentos, indicações específicas que vão facilitar e principalmente a manutenção. Saiu da gordura resistente, o que que você tem que fazer? Tratar a flacidez. Personalizar essa mescla de acordo com as indicações do seu paciente. Eu estou dando uma sugestão, mas ela é indicada cada paciente um paciente. Intradermoterapia, tecnologia e exercício pós-procedimento. Se eu tenho uma tecnologia que ela vai aumentar a vascularização, eu preciso colocar essa tecnologia antes, eu preciso colocar essa intradermo depois. Se eu tenho uma tecnologia que ela vai ter uma ação de consumo dessa lipólise, dessa energia, eu tenho que colocar a intradermo antes. Então, esse raciocínio clínico, ela é essencial quando você começa a montar programas de tratamento direcionado para o seu paciente. E assim, gordura localizada e resistente, você não pode colocá-lo numa atividade física tão rápida,
ele precisa agir naquela região. Então, fez a aplicação de uma gordura, uma intradermo numa gordura resistente, de 24 a 48 horas, dependendo do metabolismo do seu paciente. Se é uma gordura que já está com uma espessura menor, já está mais vascularizada e você otimizou a sinalização naquela região, 24 horas você já pode liberá-lo para atividade. E é muito engraçado, às vezes a gente faz a gordura resistente no abdômen e o paciente fala: Ah, mas eu posso hoje treinar o meu bracinho? Não, vai acelerar o metabolismo. E aí vai escoar a sua intradermo que você colocou para ficar. E aí a gente tem, né, aqui uma sugestão da linha Redux Max Slim, inclusive até mesclas nutracêuticas que você pode oferecer, porque uma vez que você acelera o metabolismo local, você faz o desmame mais rápido desse paciente. Então, cada mescla, ela vai ter um comportamento para prega acima de 3 ou para gordura intermediária. No full body, a gente traz mais fornecedores, né? A gente fala também da PhD, a gente fala da Biometil e a gente traz também a Cosmofarma, tá? A Cosmofarma, tenho realmente gostado muito aí dos resultados. Então, a gente vai ter aumento da lipólise e para as pregas acima de 3, um desoxicolato. O desoxicolato, ele precisa ter um volume, ele precisa comportar um sinalizador inflamatório grande. Ele precisa aumentar a gordura localizada. Desculpa, ele precisa aumentar a vascularização, a oxigenação, processo inflamatório para que ele tenha realmente uma mobilidade local. Aumento do aporte sanguíneo, dor, calor, rubor, tumor, porque aí você rompe realmente aquela característica da gordura resistente. E se ela não está com volume tão grande, ela tem um comportamento intermediário, uma gordura dura, mas que ela já traz uma mobilidade flácida, o tripeptídeo 41. L-carnitina, inositol, a taurina, a pentoxifilina. Então, a gente tem duas ações aqui bem interessantes. Se você, ai, Dani, fala aí uma mescla coringa, não existe, mas ela traz uma ação interessante. Dani, minha paciente, ela sente muita dor, muito desconforto, e eu fiz o desoxicolato e teve uma ação de compressão edematosa e gerou inclusive febre, calafrio. Seu paciente está fibrosado. Então, muitas vezes ele está fibrosado, você entra com uma mescla e depois você tem que trazer o seu paciente de novo para o seu consultório e cavitar em cima dele para que a onda de cavitação rompa através da microvascularização, ele rompa, faça o rompimento desse edema, senão ele pode evoluir para uma fibrose local. Toda vez que você só trabalha com intradermoterapia e você não consegue ter uma identificação correta do tecido, você pode gerar um efeito rebote. O seu corpo ou o corpo do seu paciente é uma máquina perfeita. Ele está achando lá que ele já está lidando com perda de apetite, com baixa energia. Você vai lá, faz a intradermo sem preparar o terreno, sem melhorar a oxigenação. E aí eu sou fã de tecnologia, não tem como viver sem. E aí você faz a aplicação e aquela área está endurecida em 2, 3 dias. Tá tudo duro, tá tudo encapsulado, dor, calor, rubor, tumor, vai aumentar a sinalização
e vai gerar fibrose no local. Efeito secundário de uma má aplicação por falta de gerenciamento. Olha que legal. Aí você aprendeu que a aplicação é geral, é localizada. Para quê? Será que precisa? Personaliza no seu paciente. Personaliza, não faça o que todo mundo está fazendo. Diminua, às vezes, a concentração num ponto, sinaliza, distribui qual é o volume correto. É isso que a gente faz na educação correta. É diminuir a sua jornada. E aí te dá mais solução, tá bom? Protocolo full body, esse é um protocolo que a gente está esmiuçando aqui, tá? No curso tem vários, né? São 43 aulas, tem vários protocolos interessantes aqui a gente trouxe. Não adianta vir aqui ficar só fazendo o pitch do curso, tem que entregar algo que fala, poxa, isso realmente fez a diferença, entregou um resultado que é super interessante. Então, a gente começar o detox hepático, claro, tá? Cada paciente é um paciente. Tem paciente que eu faço uma sessão só de detox hepático, ele não precisa, ou ele já está em tratamento, ele já tem um perfil que ele já não está tão intoxicado, você não tem por que, né, permanecer. Faz a radiofrequência ou lipocavitação, faz um exercício resistido ou campo eletromagnético ou Haghara, enfim. Então, 24 horas aí após a intradermo, se você não tem uma ação de lipolítica no local. Depois de 5 a 8, aumento da concentração desses ativos. Ativos, por quê? De 5 a 8 sessões, você tem muito mais sinalização da gordura resistente. De 1 a 4, você está praticamente, tá, no protocolo full body gordura resistente, tá? Que é aquele seu paciente que vai falar, olha, vou começar a fazer os análogos. Avalia ele, toca no braço, toca na gordura lateral da mama, que é ali a alça de sutiã. Toca no abdômen superior, toca no abdômen inferior, toca no flanco, toca no interno de coxa, toca no culote, toca na couve-flor ali, lateral do joelho, tá bom? Toca, identifica resistente. Ele vai precisar da quinta ou oitava de concentração de ativos. Então, que aí você, quanto mais o seu paciente está emagrecendo, quanto mais rápido ele está emagrecendo, mais performance de rapidez você tem que ter, para não acontecer o que a gente viu. Ele murcha no ombro, fica esmilinguido, gordura na boia e cabeção. E agora, para finalizar, uma informação. Vocês gostaram? Estamos na reta final. Vocês gostaram? Me dá aí o feedback de vocês. Tudo bem? Abriu a mente? Muito, muito, sim! Maravilhoso! Ei, bom, né? Olha, professor ficar feliz quando tem esse transbordo de informação. É muito legal, porque assim, pode ser que você esteja aqui porque você já me conhece, pode ser sua primeira vez. A minha carreira tem 26 anos, né, de fisioterapia. Depois eu fiz o tecnólogo em estética, porque nós não tínhamos dermato funcional. Era quando tudo era mato. E aí eu fiz o tecnólogo em estética, porque eu queria trabalhar a questão de cosmetologia e tal. A dermato funcional naquela época eu trabalhava muito com pós-operatório. E aí era onde tudo era mato. A gente tinha essa jornada, né? E aí eu montei uma sala de estética, fazia estágio de manhã no hospital, fazia a sala de estética, depois fui, empresariei, cheguei a ter 3 clínicas de estética, uma super delícia, gostoso empresariar, foi bem legal. E aí eu comecei, né, em 2012, eu comecei a minha empresa de locação, e aí eu comecei, nossa, começo da criolipólise.
E aí eu comecei a fazer alguns cursos para ensinar minhas amigas, né? Minhas amigas para alugar, tal. Enquanto isso, eu tinha lá as clínicas e eu já treinava a minha equipe. Então, a minha jornada, ela não foi professora acadêmica inicial, né? Foi empresária, sobrevivente, aí fui criando os protocolos que dava super certo, aí comecei a investir em alta tecnologia, que isso me diferenciava dos concorrentes, enfim. E aí, hoje, grande parte, né, do meu propósito o meu propósito, grande parte dele, é a transformação a partir da educação. Que é uma coisa que eu também faço aqui em casa, né? Eu tenho duas filhas que são maravilhosas, incríveis, minhas maiores riquezas de vida da minha família. Eu falo assim, olha, o dinheiro vai e vem, né? Tem dia que você tem dia que você não tem, acontece. Mas quando você investe na educação, ela é sua, ela é infindável. Se existe algo que não tem limite, não tem teto, é o seu conhecimento. Então, aqui em casa, eu priorizo a educação das garotas, né, da Bruna e da Ana, e a sua educação também. Todos os dias, estuda e estuda um pouquinho. Ai, Dani, eu não consigo. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Estuda, 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 estuda. Porque isso não tem teto. Isso vai sempre deixando você mais aprimorado. Então, eu sou xereta mesmo. Eu entro nos congressos médicos, nos biomédicos, no nutracêutico. Chega livre em casa aqui, ó, todo tempo. Então, é legal estar aqui com vocês. Eu me sinto assim muito honrada, muito honrada. Lá, vontade de fazer todos os cursos? Não, vai fazendo, no tempo. Canal do YouTube também. Ó, tem canal do YouTube, tem podcast, eu infernizo as empresas, priorizo, falo, gente, vocês têm que montar academy, tem que ter educação, porque é legal vender um produto, né? É legal você vender um ativo, um cosmético, uma super máquina. Meu, compra uma super máquina, legal. Se você não recebe uma educação de uso, protocolos rápidos, você vai criar ali um inimigo na sua sala. Você vai olhar para a máquina, só vai ver boleto. E se você consegue ter essa performance, né? Então tem curso laser Lavian, 46 protocolos. Gente, você pega um laser e faz 46 protocolos na sua clínica. Você acelera. Então é isso, olha lá, ouço suas aulas no podcast, amo, que legal. É isso, eu infernizo vocês, seja no YouTube, seja aqui nos aulões, e é isso. Olha, olá, sou dessa época da Físio. Lu, caramba, hein? Tamo junto. Inclusive tinha um forno de bi, como eu não usava mais, doei. Pois é, agora vai ter que voltar. Maravilhoso, Dri, tamo junto, né? Olha, e um monte de artigos publicados, isso mesmo. Agora está saindo um artigo de fossa trocantérica, está saindo artigo de Gente, endolaser está voltando, hein? Endolaser está voltando. O endolaser está voltando nessa gordura resistente, nessa flacidez de endolaser, né? Essa flacidez de Monjaro aí, das Tirze. Endolaser. Tava todo mundo meio assim, não. Gente, os bons ficam. E você é boa, você é bom, porque você está aqui, segunda-feira, quase 10 horas da noite, você é bom. Você está estudando, você está aprimorando, te chamou atenção, você falou, poxa, eu já tenho paciente, vou lá ouvir, vou ver. E claro, a gente não é dona da razão, a gente está aqui, ó, trocando, ó. Muita gente já tinha aí os protocolos, já estava fazendo. É isso, beleza? Quero muito o curso de endolaser. Já vai ter uma turma, o endolaser também, tá? É teórico e prático comigo. Por que que muitos cursos meus eu passei essa modalidade da teoria online, tá? Porque você pode assistir, reassistir, voltar, falar na plataforma, é super legal. Pessoal, uma informação antes da gente finalizar. E até antes de eu agradecer a presença de vocês e toda a minha equipe que está aqui, porque eu não faço tudo isso sozinha,
Tem a Adriana, tem a Isa, tem o Vinícius, tem a Mandinha, tem o Tiago, tem a Rebeca, a professora Audrey, a professora Carol, e tem uma galera. Então, nós somos um time bem legal. Vai ser um prazer sempre receber vocês aqui. Então, agradecer e honrar a vida de todo mundo também é super importante. Uma informação importante, tá? E é uma informação de saúde pública. É a questão do uso de anestesia. Então, recente lá no meu curso de ultrassom microfocado, uma aluna perguntou: Dani, eu posso usar anestesia em um paciente que está usando análogos GLP-1? Aí eu falei: engraçado essa pergunta, né? A anestesia local, tá? Para um pertuito, para um endolaser, que tem aquele volume, lembra lá que eu ensino? 10%, né, do valor do peso corporal. Então, eu tenho 64 quilos, eu, Dani, eu posso usar 6,4 ml de lidocaína, que é o meu limite. Passando disso, eu tenho um risco de toxicidade. Ah, estou fazendo harmonização de glúteo, preenchimento, a mesma coisa. Eu tenho 64 quilos, você pode manipular no meu corpo 6,4 ml de lidocaína. Passou disso, toxicidade e o risco aí de endolaser, principalmente, é porque a gente tem ali que anestesiar o plano correto para entrar com a fibra, que a fibra derrete, né? Faz derretimento mesmo pelo calor. Pacientes que estão usando os análogos, as canetas emagrecedoras, eles têm mais tempo de alimento no trato digestivo. De novo, a gente falou isso a noite toda, que eu ia falar o dia inteiro. Então, o alimento está mais tempo no trato digestivo. O risco é a embolia pulmonar. Então, tem paciente indo a óbito porque não avisa que está fazendo análogo, não, e avisa que está usando Mounjaro, Tirzepatide, Ozempic, sei lá, o caramba, 4, e está indo para cirurgia. Para tudo, tá? Para qualquer coisa, não só para cirurgias estéticas, tá? Então, principalmente as cirurgias, as anestesias de grande espectro. Então, você, como um profissional da área da saúde, você tem que informar o seu paciente, tá bom? Então, tem paciente indo a óbito porque negligenciou a informação, não teve o esvaziamento. O consenso hoje dos médicos é que você faça suspensão por 2 semanas das canetas emagrecedoras. Você faça a suspensão da manipulação desse medicamento no corpo para que ele tenha o desmame de todo o espectro farmacológico do medicamento, para que ele não tenha o prolongamento da quantidade de alimento no bolo gastro, para que ele não se exponha a um risco na anestesia geral. Beleza? Então, é uma informação importante que a gente tem que estar sempre trazendo, muito além de um protocolo local, a informação de saúde do nosso paciente, tá bom? Fiz um exame com sedação e foi questionado sobre o uso da TIRS. Caso estivesse, isso, ó lá, deveria parar de, no mínimo, Pamela Lima aqui, tá? Ó, compartilhou aqui, ó. Fiz um exame com sedação e foi questionado sobre o uso da tirzepatida. E, no caso, estivesse fazendo uso, deveria parar por no mínimo 15 dias. Verdade, eu vi o médico falando isso, a Dani, ele falou para passar mais tempo sem o uso. Então, mais tempo quanto? 15 dias, tá? Gente, 15 dias é o desmame final farmacológico do medicamento. Faça o acompanhamento do desmame do seu paciente. Em 15 dias, seu paciente está comendo o pé da mesa.
Tá comendo o pé da mesa. Dani, amo seus cursos. Quando possível, eu queria muito que respondesse a minha dúvida sobre uma complicação que tive com um paciente com laser Pison. Comprei seu curso e perguntei lá no grupo, mas creio que você não viu. Gente, olha, ô Dani, Olivia, desculpa, Lívia, essas mensagens das meninas, né, do curso tá tão engraçado que às vezes algumas mensagens ficam. E eu também, às vezes me ausento, estou em curso, mas manda lá, puxa lá o grupo, puxa lá a sua pergunta agora, põe uma bolinha vermelha que eu vejo, tá bom? E desculpa aí, às vezes, a minha lentidão. Às vezes é muita coisa, às vezes também esse feriadinho aí eu dei um day off com a família, mas foi bom também, tá? Supere a noção de que você deve ser normal. Eu tenho que fazer o que todo mundo faz, eu tenho que me enquadrar ao todo mundo, né? Isso rouba a chance de você ser extraordinário e a gente viver os nossos sonhos. Hoje eu compartilhei aqui com vocês que eu me dedico a educação, porque realmente é minha paixão, e eu tive que queimar a ponte, né? Eu tive que uma hora falar, eu não vou mais ter aquela condição clínica bonita, né? Claro que a gente tem muita prática, eu continuo com muita prática, mas dentro do instituto, pesquisando, publicando. Então, eu falei que vai sair a técnica de endolaser, que é a minha técnica de vetorização térmica para flacidez, que é maravilhosa. A gente está fazendo também um de fossa trocantérica com a professora Gleide de Sá. Tem uma técnica minha também de aumento clitoriano para dar mais prazer, para as meninas ficarem mais felizes aí pro orgasmo, principalmente ou para a mulher que tem um clítoris pequeno ou que tem a fimose clitoriana, tem no curso também de estética íntima. É incrível, é isso, tá bom? Full Body tá aí para vocês, um cursão ótimo. Eu estava devendo corporal para vocês. Tinha muita gente que falava: "Ai, Dani, tá faltando corpo". O corpo chegou e tá aí. É o Full Body, raciocínio clínico. Amanhã, 9 horas da manhã, eu tô em aula, residência, lindo, 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 com o time todo lá, feliz, tá? Obrigada pela presença. Obrigada pela audiência, pelo seu tempo, pela paciência e espero ter compartilhado na sua jornada. Muito obrigada. Obrigada a todo o time. Obrigada também aos amigos, aos colegas que estão aí, apoiando. Acho que tão, de tanto eu ficar causando na vida, olha aí a TIRS, olha a gordura resistente, agora a flacidez, a estética mudou. Até os amigos falam, hoje eu vou assistir sua aula, hein? Hoje eu tô lá com você, tá bom? Pessoal, obrigada. Espero ter compartilhado na jornada de vocês, ter compartilhado ideia de alguma maneira aí, ou para afirmar o que você já está fazendo, ou trazendo uma noção boa. E eu espero que você termine essa noite aí fervendo a cabeça, tá bom? A gravação da aula fica lá no Full Body para vocês, com todo o conteúdo. Obrigada. Tem novo episódio no podcast saindo. Tem mais um episódio também que vai sair nessa semana do canal do YouTube, o Laser de Thulium, num estudo clínico aí de exossomas. Ah, não, no estudo clínico Laser de Thulium com o peeling coreano, que agora o povo, né, voltou das férias, tá tudo manchado, tá bom? Um beijo, sucesso. E se vocês quiserem, tá? O nosso conteúdo tá aqui disponível para vocês. Um beijo e até a próxima.